Enem 2017, uma questão de ciclos biogeoquímicos, especificamente sobre o ciclo do nitrogênio. Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes, que são os nitratos, desses fertilizantes industriais, é produzido na etapa D. Então vamos aqui fazer uma revisão importantíssima sobre o famoso e importante ciclo do nitrogênio. Nós sabemos que o ar atmosférico que nós respiramos é constituído principalmente por nitrogênio. 78% do ar atmosférico é nitrogênio, 21% é oxigênio e 1% outros gases. Então o ar que nós respiramos, ele é formado predominantemente por nitrogênio. Mas nós não conseguimos assimilar esse gás nitrogênio. Nós vamos precisar que as bactérias, juntamente com as plantas, assimilem esse nitrogênio e aí nós, através da alimentação dos vegetais, também incorporemos nitrogênio, que é fundamental para os compostos bioquímicos que possuem nitrogênio, como, por exemplo, os aminoácidos, os ácidos nucleicos, como o RNA e o DNA. Muito bem, a molécula de nitrogênio, N2, ela é uma molécula muito estável, porque existe uma ligação tripla entre os dois átomos de nitrogênio. Só na atmosfera superior, sob a ação dos raios cósmicos, é que essa ligação tripla consegue ser rompida e formar átomos livres de nitrogênio na atmosfera superior. Aqui na troposfera, que é a camada que nós vivemos, isso não ocorre. Então, para assimilar nitrogênio, tanto os vegetais quanto os animais vão precisar aqui das bactérias. A primeira etapa do ciclo do nitrogênio é chamada de fixação biológica ou biofixação. Nessa biofixação, o gás nitrogênio, pela ação das bactérias Rhizobium, vai ser transformado em amônia, que é o NH3. A amônia, em solução aquosa, ela se ioniza. Ela atua como uma base de Bronsted. Base de Bronsted recebe H+. E a água funciona como um ácido de Bronsted, que doa H+. A água doa um H+ para a amônia, então a amônia se transforma no cátion amônio. E a água que perde o H+ se transforma em OH-. Então, nessa primeira etapa, sob a ação das bactérias Rhizobium, chamada de fixação biológica ou biofixação, o gás nitrogênio é transformado em amônia e, consequente também, no cátion amônio. Essas bactérias, elas vivem em mutualismo nos nódulos de raízes de plantas leguminosas, como, por exemplo, batata, etc. Então, na segunda etapa, chamada de nitrosação, a amônia, sob a ação das bactérias nitrossomonas, elas vão ser transformadas em nitrito. A amônia vai ser transformada em nitrito, que é o NO2-. Na etapa seguinte, chamada nitração, o nitrito, NO2-, vai ser transformado em nitrato pela ação das bactérias Nitrobacter. Essas duas etapas, nitrosação e nitração, também chamada de nitratação, porque produz o nitrato, elas são chamadas de nitrificação. Então, nitrificação é a junção da nitrosação, que transforma a amônia em nitrito, e da nitração ou nitratação, que transforma nitrito em nitrato. Esse nitrato, aí sim, ele vai ser assimilado pela grande maioria das plantas. Daí, essas indústrias que depois da Segunda Guerra Mundial usavam nitrato para fazer explosivos, fizeram adaptações para usar esse nitrato para ser utilizado em fertilizantes. Muitos fertilizantes contêm nitratos, que são facilmente assimilados pelas plantas. E aí vão fazer parte, como eu disse, dos aminoácidos presentes nessas plantas, consequentemente das proteínas, dos ácidos nucleicos, RNA e DNA. E nós,
ao nos alimentarmos desses vegetais, também vamos ter nitrogênio incorporado na nossa alimentação. O excesso de nitrato, ele é transformado novamente em gás nitrogênio pela ação das bactérias chamadas pseudomonas. Então, o excesso de nitrato é transformado em gás nitrogênio e aí se reinicia o ciclo. Essa etapa é chamada de desnitrificação, ok? Então, tá aí as principais etapas do ciclo do nitrogênio. Em relação a isso, a questão perguntou, no ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais, que eram os nitratos, que eram usados em explosivos, e agora essas fábricas começaram a utilizar o excesso em fertilizantes, é produzido em qual etapa? O nitrato é produzido em qual etapa? Na etapa chamada nitração ou nitratação. Isso aqui na minha prova usada como referência está na letra A. Nitratação ou nitração produz o nitrato, que é o NO3-. Vamos ver por que os outros itens estão falsos. Item B, nitrosação. Na nitrosação não produz nitrato, produz nitrito. Item C, amonificação. A amonificação é também uma etapa do ciclo do nitrogênio, mas que ocorre pela ação de fungos e bactérias decompositores. Quando a matéria orgânica está em decomposição, fungos e bactérias fazem essa amonificação, que é a decomposição da matéria orgânica. Não é esse item. Desnitrificação. Desnitrificação é transformação de nitrato em gás nitrogênio. Não é esse item. E o item é fixação biológica do nitrogênio. Fixação biológica do nitrogênio é a primeira etapa que transforma nitrogênio em amônia e também o cátion amônio. Então, o único item correto, nitração ou nitratação.